toda essa área aqui era uma área que interligava os quartéis vizinhos, né? Então o segundo de choque, cavalaria, quartel do comando geral e alguns outros pontos, né, de acesso até onde era o convento, que a tropa ficava quartelada, o convento do Carmo, né? Ele se ligava aqui através dos túneis. E aí, com o passar do tempo, foram fazendo secções, né, nesses túneis, justamente por causa da passagem de infraestrutura da cidade, metrô, etc. e tal. E aí acabou tendo que fechar. Se você perguntar exatamente até onde vai cada um desses túneis, a gente não sabe porque isso não está na planta original. Como é uma área restrita, né, para não dizer secreta, né? Você não, exato, você não encontrava isso nas plantas que foram para a prefeitura. Você só encontrava do prédio, né, no nível da rua. Aí abaixo desse pavimento você não tem. E aí a gente conseguiu fazer a manutenção de uma parte desses túneis, e aí a gente utiliza algumas dessas salas. Por exemplo, essa daqui, a gente utiliza ela... Pode tirar foto? Pode, claro. A gente utiliza como uma espécie de um museu, né, aqui. Então a gente tem fardamentos antigos, isso aqui bem icônico, né, da final da década de 70, começo da década de 80. Esse aqui já é mais antigo ainda, antes da criação da rota, né? É um fardamento antes da força pública ainda, né, como corpo policial permanente, ainda se usava esse fardamento. Esse já é um pouco mais famoso, né, dos noticiários lá da década de 70 e 80. Né? E aquele ali, que eu tive a oportunidade ainda de usar, muito famoso da década de 90, né? Quando você vê lá, né, as imagens do Carandiru, toda aquela coisa, que as divisas ainda ficavam na manga, né? A gente teve a oportunidade de usar esse aqui, né, Giroto? E foi uma pena, né, quando trocaram, mas não adianta, a gente precisava evoluir. Aí por um período a gente usou esse aqui, que é o mesmo que a Polícia Militar ela utiliza, né, um fardamento padrão, com a distinção só da boina e do braçal. E aí a partir de 2021, oficialmente, a gente passou a utilizar esse aqui. Na verdade, em 2020 a gente já começou o processo de compra, né? E aí passou a utilização desse uniforme. Eu usei o braçal no braço esquerdo, né? Chegou a usar, né, no braço esquerdo. Esse aqui ainda era no braço esquerdo, depois mudou, nessa farda ainda. Naquela ali, nem braçal no início não se utilizava, era só o listel. Ele só tinha o listel aqui escrito rota. É o primórdio do primórdio. Aí então logo houve a implementação do braçal. Aí você vê algumas imagens antigas, né, do fardamento CAC, né, com um braçal. E aqui o agasalho, né, que a gente mantém até hoje essa estética, tirando que a gente não usa 3 listras para não dar conflito com a Adidas. E é verdade isso. A gente utiliza com 2 listras somente, mas até hoje a gente manteve a estética desse uniforme de educação física, né, para dias mais frios, aí, esse abrigo. Bacana. A gente manteve réplicas aí das viaturas, né? A veraneio oficial, né? Aí depois era a C14, que é bem da década de 70 mesmo. Depois ela foi atualizada para A10. A diferença era só o combustível que se utilizava, né? E aí depois veio a Custom, já bem icônica da década de 90. Giroto trabalhou muito nessa daqui. Eu peguei com essa aqui ainda. Chegou a ver essa daí? Peguei, Sudeste Comando. Era fechadona isso. atrás, ela, só tinha ela, mas eu dirigi ela. Chegou a pilotar ela. Cheguei a pegar ela, logo quando eu cheguei, eles iam trocar o câmbio, era câmbio aqui, ó. Olha, é modelo importado, né? Eu apanhei para aprender a dirigir aquela porra daquela vaga. E aí depois nós conseguimos um QSA, trocamos o câmbio, colocou normal. Normal. Aí eu vim até a década da Trio, né? A última viatura foi a Trio Blazer. As atuais. Aí a 6 Caneco, quando eu cheguei na BC ainda tinha. Isso aí foi melhor. Um baita carro. Pra mim era melhor. V6 num carro leve, andava que era uma beleza. Eu cheguei a trabalhar com ela. Quem não tinha o dom. Saía a traseira, né? Nossa, os caras falavam que dava pra ver o prefixo dela. Ave Maria. Mas nossa, 6 Caneco ninguém segurava não tinha freio pra ela. Mas ela é melhor ainda que a Trio. As bieletas aí embora, né? Toda semana. O Farina, todo dia ele me ligava, chefe,
trocar bilhete. Aí aqui algumas réplicas, né, de armamentos mais antigos aí que a gente utilizou. Parafal, espingarda, a gente utiliza até hoje. Esse modelo aqui não mais, né? Esse aqui é o da Boi, mas a gente chegou a utilizar, eu cheguei a ver, né, ela aqui para munição de elastômero. Carabina Puma, com calibre 357, acabou sendo recolhidas todas. A Beretta, né, boa e velha. 357, tinha bastante. E aí o pessoal, principalmente os mais antigos, né, graduados aí, gostavam de andar com o 357 no coldre, mais o 38, né, o bananinha, né, que você falava, andava na cintura lá. Obrigatoriamente, já na reserva a gente pegava 2 armas, saía cada um com 2 revólveres. Era Padrão, né? Padrão. Nosso, a carga no coldre e o reserva na cintura. Aqui a gente tem rádios, né, outros uniformes. Isso aqui foi um protótipo, né? Esse aqui pertenceu mesmo ao Coronel Nacarrada, não o atual Tenente Coronel Nacarrada, ao pai dele, né? Que foi um dos fundadores aqui na década de 70 e fundador do COI, né? Quando criaram, né, o primeiro COI, ele foi um dos comandantes lá. Aí aqui alguns materiais da construção original do quartel. E aqui o estagiário ele precisa decorar isso, de onde veio cada um desses materiais. Então, amadeiramento que veio todo da Rússia, né? É uma madeira muito resistente. A gente tem algumas estruturas que ainda são feitas com amadeiramento original, que é pinho de riga, né? Então ele é muito forte, muito resistente. Os tijolos que vieram da Itália, diversas olarias, cada marca desse aqui, desse emblema, é de uma olaria diferente de uma região da Itália. E todas as telhas que vieram de Marselha, né, da França, para a construção. Os 1800, né? 1800. E é legal que vocês vão ver aqui nos túneis, você não tem coluna, ele é todo em arcos, para sustentar o peso. Então, o Ramos de Azevedo, né, que foi o arquiteto que fez, não só aqui o quartel, mas algumas construções aqui no centro, né, de São Paulo. Ele é bem famoso aqui na região. Ele usava muita construção em arco assim para sustentar o peso, né? E do lado de cá a gente tem um outro espaço que originalmente ele foi concebido como uma cadeia, né? Tanto para presos em trânsito, porque não tinha CDP na época, né? Então virava e mexia, utilizavam aqui. Alguns presos políticos da década de 70 chegaram a ficar pernoitar aqui antes de ir para presídios em outras regiões, e também funcionava como um presídio militar, né? Antes da própria criação do Romão Gomes, alguns militares ficavam presos aqui, né? Ou cumprindo corretivo ou numa prisão determinada de fato. E aí, com o passar dos anos, né, acaba, como todo espaço em quartel vira depósito, aí guarda isso aqui, guarda aquilo lá. E aí, lá para meados de 2009, 2010, foi feita uma reestruturação, né, aqui. E aí a gente transformou num espaço mais para confraternização, para convívio, né. Então, de vez em quando a gente faz eventos aqui, faz alguns eventos mais intimistas, né. Quando recebe algumas autoridades aqui, aí a gente vem tomar um agrapete, então um agrapete aqui embaixo. Os oficiais todos encomendaram, né, as canecas aí com o nome da geração, né, que está aqui. Então tem a minha, o meu nome aqui, tem desde então secretário de Segurança da Elite, né, Coronel Cássio, Coronel Fábio Sérgio, todos os demais aí, né, que passaram por aqui, o próprio Coronel Coutinho. Então tem uma série de nomes aí da galera que frequenta aqui, né, até hoje. Aí fizemos uma cozinha aqui anexa, tem um banheiro também para esses eventos. Às vezes a gente faz evento de final de ano com as famílias. Que bacana.